Lição 2. 12 de outubro de 2025. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos capítulo 139, versículo 14. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Leitura bíblica em classe. Salmos capítulo 139, versículos 1 a 4, e 13 a 18. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Comentário. Introdução. Há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Palavra-chave. Corpo. 1. A maravilhosa obra de Deus. 1. Do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adama, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 3, Atos capítulo 17, versículos 22 a 28, e Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. 2. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém, tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27, e capítulo 3, versículo 20. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as Escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas, conforme Salmos capítulo 139, versículos 13 a 15, e Jeremias capítulo 1, versículo 5. 3. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 1, Salmos capítulo 33, versículo 15, Zacarias capítulo 12, versículo 1, e Isaías capítulo 57, versículo 16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 22, Lucas capítulo 1, versículos 15 e 39 a 44, e Gálatas capítulo 1, versículo 15. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção,
conforme Salmos capítulo 127, versículos 3 a 5, e Salmos capítulo 128, versículo 3. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. 2. O corpo e a glória de Deus. 1. O divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno apresentando Deus como tecelão, conforme Salmos capítulo 139, versículos 13 a 15. A Bíblia na versão tradução brasileira usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. 2. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, conforme Salmos capítulo 139, versículo 14. No mesmo versículo o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação, conforme Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. 3. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo, conforme Levítico capítulo 19, versículo 28, Provérbios capítulo 23, versículos 29 a 35, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, e 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 5. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 4 princípios ou regras. Quando falamos em corpo temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis, que podem nos levar ao legalismo, conforme Mateus capítulo 23, versículos 1 a 7 e versículo 23. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos, conforme Romanos capítulo 14, versículo 21, e capítulo 15, versículos 1 a 7? 3. O corpo e a coletividade. 1. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo,
conforme Tiago capítulo 1, versículo 27, e capítulo 2, versículos 14 a 18. Como está nossa comunhão? Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo. 2. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a Igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã, conforme Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 11 a 15. 3. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração, conforme 2 Crônicas capítulo 7, versículos 1 a 4, Salmos capítulo 27, versículo 4, Salmos capítulo 100, versículos 2 a 4, e Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome, conforme Salmos capítulo 150, versículo 6, Atos capítulo 4, versículos 24 e 31, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets são muito úteis, mas se usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Revisando o conteúdo. 1. O que a Bíblia fala sobre o começo da vida humana integral, corpo, alma e espírito? As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 22, Lucas capítulo 1, versículos 15 e 39 a 44, e Gálatas capítulo 1, versículo 15. 2. Como Davi apresenta Deus no processo de formação do corpo humano? Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno apresentando Deus como tecelão, conforme Salmos capítulo 139, versículos 13 a 15. 3. Quais os extremos quanto ao valor e importância do corpo? De um lado há correntes que consideram o corpo algo essencialmente mau, por outro, há os que supervalorizam o corpo em detrimento da alma e do espírito. 4. Por que precisamos da vida comunitária? Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. 5. Que perigos os recursos tecnológicos apresentam em relação ao culto? Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets são muito úteis, mas usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inertes no culto.